boa tarde de sábado na paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem, irmãos. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, né? O assunto de hoje é o que você faz com seus proventos, aquilo que você recebe, seja salário, seja algum valor que você acaba tendo aí uma bênção recebida de Deus. O que você faz? Qual a primeira coisa que vem no seu pensamento sobre esse valor que entra para você? E antes disso nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus aí ajuda para entendermos a lição de hoje. Senhor Deus, amado querido Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, nos ajuda hoje, meu Pai, a entender a sua palavra, o assunto de hoje. E também nos ajude, meu Pai, a entender o perigo que está no uso inconsciente das redes. Que o Senhor possa nos entender isso, meu Pai. E também nos ajude, meu Deus, a ensinar nossas crianças, nossos adolescentes e até os adultos o uso consciente da internet. E me ajude neste momento, através do Teu Santo Espírito, a falar dessa questão de hoje, que nós vamos falar sobre os dízimos. Nos ajude a entender, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós iniciar, né, na igreja a gente está com uma campanha, né, que é Quebrando o Silêncio. Hoje a gente sabe que muitas coisas acontecem através da internet, né, das redes. E na igreja temos essa campanha, né, aqui, ó, que é Quebrando o Silêncio. Aqui tá, é para você, para aparecer como se tivesse ao contrário, mas é aqui, ó, né, Quebrando o Silêncio. Então é uma revista aí que fala da violência digital, né, na quebrandosilencio.org. Navegue com segurança, dicas para se proteger de abusos e ataques do ambiente virtual. O impacto das telas, efeito do uso excessivo de dispositivos eletrônicos. Então, cuidado com as redes, né? Tem muita gente com má intenção e também a gente tem que usar conscientemente os dispositivos eletrônicos. E violência digital, porque a internet se tornou um terreno tão perigoso, né? Então, nós precisamos conscientizar aí as famílias, né, sobre isso. E tem um trechinho dentro desse livro, né, dessa revista, que eu vou ler para vocês entenderem aí mais essa questão, nessa campanha aí do uso consciente das redes, né, e do digital. Atenção, pais e educadores devem estar atentos a sinais de abuso digital, como mudanças de comportamento, isolamento social, irritabilidade quando o acesso à internet é restrito, sigilo sobre atividades online, recebimento inesperado de presentes ou dinheiro, o que pode se tornar uma manipulação ou um aliciamento. Então, é isso, irmãos. Vamos tomar aí cuidado, né, com a nossa família, porque a internet é muito boa para a gente fazer vários tipos de coisa, inclusive gravar um vídeo, né, falando desse tema que nós estamos fazendo hoje, mas devemos usar conscientemente, né, e meios de segurança para proteger a nossa família, a nossa sociedade. Né? Então vamos entrar no estudo de hoje, né, o que você faz com seus proventos, né, que chegam na sua mão, o que você faz com eles. Então hoje vamos estudar sobre o dízimo. O que é o dízimo? Muitas pessoas não entendem o dízimo. Então, ó, Deus é o Criador e o mantenedor do universo. De suas mãos recebemos todas as provisões para a nossa sobrevivência material, em seu amor, e no processo de nos ajudar a desenvolver as virtudes de seu caráter, tais como fidelidade e altruísmo. Ele nos fez administradores de suas riquezas. E numa sociedade singular, requer que lhe devolvamos 10% dos bens que põe em nossas mãos.
deixando a nosso encargo a administração sábia, judiciosa e fiel dos restantes 90%. Como a Bíblia ensina, essa parceria nos rende eternos proventos. Então, o que nós devemos, né, é a forma da gente poder administrar os nossos bens, o nosso salário. Deus requer uma parte do nosso salário para a obra, para as missões de Deus, né? Está escrito na palavra. E os 90% nós devemos administrar conscientemente aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Então, pergunta número 1. Como Deus manifestou seu amor por nós? Em 1 João 4,9. Então, vamos ler esse texto, né? 1 João 4,9, que é muito importante. Texto muito lindo, né? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então Deus entregou o seu Filho, né? Por meio dele nós temos vida hoje, irmão, por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos ser muito gratos a Deus. Por isso devemos devolver os dízimos. Continuando o estudo de hoje, né? Então Deus, ele entregou seu Filho por nós, né? Então o amor de Deus foi demonstrado através da entrega. O amor de Deus foi demonstrado através da entrega do seu Filho por nós, para nós vivermos, né? O que Deus faz por seus filhos? De acordo com Deuteronômio 8, 17 e 18, você pode acompanhar na sua Bíblia, dá força para adquirir riquezas. Então Deus, ele nos dá energia, vitalidade diária, né? Para a gente poder adquirir os nossos bens. Então nós devemos sempre ser gratos a Deus. Pergunta número 3. Por que razão possui Deus direito sobre nós e os nossos bens? Então por que Deus tem direito sobre sobre você e sobre os nossos recursos, nossos bens? Você pode estar lendo na sua Bíblia em Gênesis 1, onde Deus criou os céus e a terra, né? Salmos 24, 1 e Salmos 50, 10 e 11. Você lê esse texto aí na sua casa. Porque ele é criador, então Deus criou todas as coisas, inclusive nós, né? Deus criou tudo. Então, ele é criador. Porque Deus, ele é mantenedor. E Deus é que ele provém para nós todas as maravilhas que são criadas na terra, tudo que vemos. Deus que nos ajuda, que nos deu vida, que nos ajuda a acordar todas as manhãs para poder trabalhar, para poder fazer o nosso uso consciente do tempo que ele nos dá, né? Então Deus, ele é o nosso mantenedor. Deus também é o nosso redentor, ele que nos redimiu, mesmo que a gente tenha pecado. Deus enviou, né, a redenção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, né? Porque então essas são as questões, né? Deus, ele é criador, mantenedor e redentor, por isso ele tem direito sobre nós e nossos bens. Por isso, devolvemos os dízimos. E os dízimos é uma bênção, viu, irmão? Devemos sempre devolver o dízimo. Pergunta número 4. O que percentual de nossas rendas Deus reservou para que lhe devolvêssemos no ato de adoração? 5%, 20%, 10% ou 0%? Então nós temos que ver na Bíblia, né? Levítico 27, 30. Abre a sua Bíblia em Levítico 27, 30. Veja, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais, do campo, como dos frutos da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Entendeu? Então, ou seja, dízimo, 10, né? Já vem da palavra 10, dízimo. Então é uma parte, né? Em outro trecho está falando de uma parte do nosso bem. Devemos devolver ao Senhor, que é para as obras, as missões divinas, né? No caso de Deus. Então o percentual do dízimo é a 10ª parte. Foi determinado por Deus. Não podemos dar mais nem menos. É isso aí. Devolvam o dízimo. Eu devo devolver o dízimo. Qual é o destino dos dízimos? De acordo com Números 18, 21,
1 Coríntios 9:14 e Malaquias 3:10. Vamos para Malaquias 3:10, né? Ler Malaquias 3:10, você pode estar lendo aí na sua casa os outros textos. Mas eu vou ler aqui Malaquias 3:10. E esse texto aqui fala, toda pessoa, mas só no Novo Testamento, mas tem ali Paulo, né, em 1 Coríntios falando também sobre essa questão. Jesus falou sobre os dízimos também. Então vamos ler um trecho aqui, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, a casa de Deus, né? Hoje é a igreja, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abris as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Veja, irmãos, Deus até dá uma promessa aqui, né? Deus dá promessa pra gente, não precisava de repente, né? Mas Deus deu a promessa. Por mais que nós devemos ser o nosso dever devolver o dízimo, né? Por amor a Deus, mesmo assim o Senhor fala que vai abrir as janelas do céu e derramar bênção sobre nós, né? Então, irmãos, é muito importante a devolução do dízimo. Eu, graças a Deus, sou muito abençoado por Deus, por ser dizimista, ofertante. E é o que Deus quer, é a graça de Deus, né? Que é derramada sobre mim, sobre a minha família, sobre as pessoas que devolvem o dízimo e a oferta, né? Quem devolve o dízimo e a oferta tem essa consciência das bênçãos de Deus. Então, devemos devolver. Então, é para pregar e manter, né? Para a manutenção da casa de Deus e a pregação do Evangelho. Então, em 1 Coríntios 9:14, é importante você ler também, que é o Novo Testamento. Para a manutenção da casa de Deus, para não faltar mantimento, né? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então aqui é para as missões, para os homens de Deus que realmente estão ali dedicando o seu tempo para a pregação do Evangelho, para as missões. Eles devem ter também proventos em sua vida, né? E aí através dos dízimos, né, irmãos? Pessoas às vezes com alguma situação de carência, né? Pode também a igreja estar ajudando a pessoa. Então o dízimo é muito importante para todas as missões, né? Então o dízimo significa a 10ª parte. O dízimo se destina à manutenção do ministério, né? O dízimo pertence a Deus. Ao devolvermos o dízimo fielmente a Deus, somos espiritualmente beneficiados, né? Somos abençoados por Deus. Então, pergunta número 6, o que Deus diz daqueles que retêm o dízimo e as ofertas? Malaquias 3:8 e Ageu 1:6. Eu vou ler aqui, ó, Malaquias 3:8. O que acontece com aqueles que retêm o dízimo, não devolve o dízimo, né? Roubarás o homem a Deus? É uma pergunta. Fala, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, né? E ainda vou complementar com 9, ó. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós toda a nação. Então quando a gente não devolve o dízimo e a oferta, além de nós estarmos roubando a Deus, entra a maldição, né, na vida. Então por isso que é importante devolver o dízimo e a oferta. E mais para frente Deus ele repreende o devorador, né, quando a gente devolve o dízimo. Então, irmãos, devolvamos o dízimo. Vale muito a pena devolver o dízimo por amor a Deus e consequentemente Deus nos derrama muitas bênçãos, né? Em vez de ser maldição, é bênção que Deus nos dá, porque quando a gente não devolve o dízimo, aí nós temos maldição em nossa vida. Então, por isso, irmãos, se nós queremos bênção, devemos devolver o dízimo por amor, por obediência, né? Também. Então, a Bíblia reprova a atitude de não devolução dos dízimos. Que promessas Deus faz aos que fielmente devolvem o dízimo? De acordo com Provérbios 3, 9 e 10, Malaquias 3, 10 ao 12, a gente já leu aqui um trecho, né, que é Malaquias 3, 10. Agora eu vou ler de novo dos 3
do 10, 11, 12. 10, 11, 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Porque por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus impede, às vezes, coisas acontecerem com o nosso fruto, com a nossa terra, com o nosso trabalho, para impedir, né, que venham sobre nós um tempo difícil sem os recursos. Então é Deus que nos abençoa com emprego, com empresa que a pessoa tem, com investimento, com alguma coisa que a pessoa tem que traga para ela um salário para ela devolver o dízimo. Então Deus abençoa, né? Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a pessoa que devolve o dízimo e a oferta é abençoada, né, em tudo que ela faz, e ainda pessoas felizes, com deleite, com alegria no Senhor, né? É muito bom, irmãos, é muito bom devolver o dízimo e a oferta. Se você não faz isso ainda, comece a fazer. Você vai ver mais bênçãos na sua vida. É importante, aqui Deus fala que vai abrir as janelas dos céus e derramar a bênção sem medidas, né? É importante lembrar que a motivação para a devolução do dízimo a Deus não é conseguir bênçãos, mas expressar o amor e prestar adoração a Ele, como nosso Criador e mantenedor. Então tem muitos ensinos que falam que você devolve o dízimo para você receber bênção. A gente sabe que existe aqui uma promessa de bênção. Porém, o dízimo é por gratidão por Deus ser nosso Criador e nosso mantenedor, né? E consequentemente Deus, ele provém bênção pra gente. Mas sempre que formos devolver o dízimo, é como gratidão. Pergunta número 8, a última pergunta. O que Deus espera de nós? De acordo com 2 Coríntios 9:7, Atos 17:30. Então vamos ler Atos 17:30 para nós finalizarmos aqui o estudo de hoje. Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Que maravilha, né? Se você não devolver o dízimo, agora você precisa devolver, né? E Deus não levou em conta o tempo que você não devolveu, né? O tempo da sua ignorância, né? Então, a partir de agora, se você se arrepender, Deus vai também te abençoar, né? Por amor a Ele, Deus vai te abençoar, né? E porque você está devolvendo o dízimo. Então, Deus também nos ama também, né? Então, por isso nós devemos devolver o dízimo. Mas Deus não levou em conta o tempo da sua ignorância, da minha ignorância. Entendeu, irmãos? Então, é uma bênção a devolução do dízimo. Então, Deus deseja da gente, né? E espera de nós fidelidade sistemática, que é constante. Aquilo que entra na minha mão, devo devolver o dízimo e a oferta. Oferta nós vamos falar num outro estudo, né? Mas é importante a oferta também. Então, dar sempre com alegria e generosidade. Então, eu tenho que sentir alegria quando eu pego um salário, quando eu pego um valor do que eu conquistei ali através do trabalho que Deus me deu força e energia para conquistar, eu devo aí devolver o dízimo com alegria e generosidade, né? Mão aberta. Recapitulação. Deus tem manifestado o seu amor por nós a cada dia. Somos administradores de Deus e tudo quanto ganhamos, 10%, né, uma parte do nosso salário, deve ser devolvida a Ele. O dízimo é para manutenção daqueles que pregam o Evangelho. Deus espera de cada um de nós fidelidade sistemática. Então é isso. Compromisso de fé. Reconheço que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Eu reconheço, e você? Quero ajudar na pregação do Evangelho sendo fiel nos dízimos? Sim, e você? Estou decidido a devolver o dízimo de tudo que o Senhor me der? Sim, e você? Então faça, irmãos, esse compromisso de fé com Deus, né? Devolva o dízimo e as ofertas como um sinal aí
de adoração, de gratidão ao nosso Deus. Então, neste momento, nós vamos fazer uma oração para finalizarmos o estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Que todos ficam na paz do Senhor Jesus. Tenham todos um ótimo final de sábado, uma ótima semana em nome do Senhor Jesus.